Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de História. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar mais um ciclo econômico do Brasil, que é o ciclo do ouro, que está no capítulo 4 do livro de vocês, com o tema mineração na América Portuguesa. Vamos lá? Pessoal, olha, desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, que havia por parte de Portugal um desejo muito grande de encontrar ouro. Assim como a Espanha, havia encontrado ouro logo assim de chegada nas suas colônias. Mas Portugal, para a tristeza dos portugueses, o ouro não foi encontrado com a chegada de Pedro Álvares Cabral, não foi encontrado nas expedições exploradoras que foram enviadas para o Brasil. E a gente sabe que Portugal demorou 30 anos para resolver colonizar o Brasil, e durante esses 30 anos nada de ouro. E até mesmo quando começou a colonização, com a questão da atividade econômica açucareira, o ouro não havia sido encontrado. Resumindo, pessoal, quando esse ouro foi encontrado, foi há quase 200 anos depois de Portugal de Pedro Álvares Cabral ter chegado aqui no Brasil. E como foi a descoberta desse ouro? Como foi? Gente, nessa época, haviam expedições organizadas por homens brancos e livres, que eles bem armados, bem vestidos para se livrar da mata fechada, eles se organizavam e entravam de mata dentro à procura de índios para aprisionar e vender como escravos aos donos de engenho, e também à procura de metais preciosos. Essas expedições, pessoal, elas foram denominadas de entradas e bandeiras. Qual era a diferença de ser entrada ou bandeira, se todas eram formadas por homens que entravam de mata dentro à procura dos mesmos objetivos? A diferença é que as entradas eram expedições enviadas, organizadas, patrocinadas por Portugal, pelo rei de Portugal, pela coroa, eram oficiais. E as bandeiras eram expedições organizadas, mandadas e pagas por pessoas particulares, certo? Essa é a diferença. Mas todas eram expedições. Aqui tem um mapa que eu quero pedir a vocês que vocês observem, pessoal, é o mapa das bandeiras entre o século XVII e XVIII, Importante dizer que esse ouro foi encontrado em fins do século XVII, para o início do século XVIII. E aqui nós temos, pessoal, as bandeiras, os tipos de expedições bandeiras, e a gente tem aqui a caça ao índio, a mineração e o sertanismo de contrato. Deixa eu só falar a questão do sertanismo de contrato, pessoal. Muitas vezes, esses homens, eles eram contratados, especialmente para tal fim, para tal fim. Por isso que é chamado também de sertanismo de contrato, que é também a expressão que vai estar no livro de vocês. Vamos em frente. Pessoal, estou indo rápido porque o tempo é curto e tem que fazer o vídeo no tempo mínimo. O mito dos bandeirantes, desses homens desbravadores, pessoal. Havia na época duas visões sobre o bandeirante. Para os paulistas, que eram de onde sai da vila de São Paulo, que era de onde saíam essas expedições, os bandeirantes eram vistos, aqui a imagem deles, como homens fortes, valentes, corajosos, capazes de enfrentar a mata fechada, os animais ferozes, as tribos indígenas que podiam atacá-los, Então, para os paulistas, eles eram pessoas muito importantes, que deveriam, inclusive, fazer parte da elite. Porém, para outros, os bandeirantes eram vistos como homens sanguinários, violentos, capazes de matar, Eles invadiam as missões dos jesuítas, que eram aqueles padres que vieram para o Brasil com o intuito de catequizar os índios, ensinar a ler, escrever, a trabalhar o trabalho dos brancos, Então, eles organizavam os índios e esses bandeirantes, eles invadiam muitas vezes essas missões para pegar índios que já soubessem fazer o trabalho dos brancos. Então, eles aprisionavam, traziam e vendiam como escravos. Muitas vezes separavam famílias, pais, mães, crianças, e traziam eles aprisionados, amarrados, um no braço do outro, para serem vendidos como escravos. Então, tem essas duas visões dos bandeirantes, certo?
bandeirantes versus jesuítas. Como eu já falei para vocês, pessoal, se os bandeirantes adentravam nas missões, que era um local cercado, né, onde ficavam ali os índios que já estavam sendo, na visão dos jesuítas, né, civilizados, desaculturalizados, na verdade. Então, assim, os jesuítas, eles eram contra a escravidão indígena, embora não tenham dito nada contra a escravidão negra, diga-se de passagem. Então, eles combatiam a escravidão indígena, e no auge das expedições paulistas de 1620 a 1630, muitas missões foram invadidas, índios foram tirados, arrancados de lá para ser vendidos como escravos. E em uma dessas foi destruída as missões de Guairá, né, que foi uma das que ficou na história pela extrema violência, porque foi tudo destruído, porque até os padres, né, sofreram de violência. Os bandeirantes trataram com violência. Bom, pessoal, outro ponto que é importante a gente destacar é a expansão territorial. O Brasil nem sempre teve as fronteiras que tem hoje, né? A gente sabe que um dos primeiros tratados foi o Tratado de Tordesilhas, que era a 370 léguas, a partir das ilhas de Cabo Verde, a oeste, as terras pertenceriam a Portugal. Claro que era uma lei imaginária. E, a partir daí, pertenceria à Espanha. Um tratado, pessoal, que veio substituir o Tratado de Tordesilhas foi o Tratado de Madrid, de 1750, que foi entre Portugal e Espanha, assim como o Tratado de Tordesilhas, e que determinava que a colônia de Sacramento ficaria com a Espanha e Portugal ficaria com o território das 7 missões, o que era uma coisa que Portugal saía perdendo, né, nessa divisão aí. Por uma questão que não dá para discutir agora porque o tempo é pouco, pessoal, mas esse Tratado de Madrid, ele foi depois desconsiderado, ele foi anulado, certo? Ele foi substituído, né? Depois foi feito um outro contrato, o Tratado de Santo Ildefonso, que tem esse nome porque foi assinado numa cidade espanhola, né? Chamada de Santo Ildefonso, em 1777, onde Portugal e Espanha novamente haviam entrado em conflito, porque a Espanha tinha invadido pela 4ª vez a colônia de Sacramento e tinha ocupado a ilha de Santa Catarina, né? Então, eles assinaram novamente um novo contrato, certo, gente? E Portugal, dessa vez, sairia... mais uma vez sairia perdendo em relação à Espanha, né? E em 1801 foi novamente assinado, né, um novo tratado entre os dois reinos, Portugal e Espanha. E nesse tratado aqui de Badajoz, a Espanha renunciou ao seu direito aos 7 povos das missões, ao território dos 7 povos das missões, e Portugal confirmou que a Espanha tomasse posse da colônia de Sacramento. Eles fizeram um acordo, né? Com esse acordo, Portugal acabou recuperando um pouco do território que ele havia perdido para a Espanha. Então, o Brasil ele muda novamente de fronteiras. Bom, e agora, enfim, vamos falar da descoberta do ouro. Em meados do século XVII, pessoal, Portugal viveu uma grande crise econômica devido à queda do preço do açúcar. Lembrando que os portugueses expulsaram os holandeses daqui, que estavam aqui no Brasil. Portugal finalmente conseguiu expulsar os holandeses. Só que os holandeses, a partir de que foram expulsos, começaram a investir, né, na produção de açúcar na Ilha das Antilhas. E eles produziam açúcar de melhor qualidade por um preço mais barato. E o açúcar, né, aqui do Brasil, de Portugal, começou a perder espaço no mercado externo. E Portugal, então, começa uma grave crise econômica. Entre a crise econômica, lembrando que não foi só por esse motivo, mas esse foi um dos motivos também. E aí, pessoal, entre 1693 e 1695, os bandeirantes, né, aqueles homens desbravadores, violentos e tal, eles que andavam pelo sertão adentro, que não respeitaram o Tratado de Tordesilhas, que ultrapassaram, né, as fronteiras estabelecidas nesses tratados aí, eles acabaram encontrando o ouro de aluvião. Finalmente o ouro havia sido encontrado. Será que agora o povo que vivia aqui na colônia vai enriquecer? Será que Portugal vai enriquecer?
ou será que não? Vou fazer essa pergunta no final da aula, certo? Na hora que a gente estiver no grupo. Pessoal, o que era o ouro de aluvião, né? O ouro de aluvião era o ouro encontrado no leito dos rios, que para retirar de lá, eles precisavam de uma mão de obra, né, trabalhadora que aguentasse, que era um serviço pesado. Era metade do corpo na água, metade do corpo no sol quente, durante todo o dia, né, num lugar quente como que é o nosso país. Certo? Então, a mão de obra usada foi a mão de obra de escravos africanos, que, na sua grande maioria, né, tinham escravos indígenas também, mas a grande maioria foi escravos africanos, porque eles já tinham uma experiência de trabalho com extração de ouro. Corrida para as minas. Pessoal, quando a notícia se espalhou de que finalmente tinha sido encontrado o ouro no Brasil, a corrida foi grande e as pessoas enlouqueceram. Então, de várias regiões do Brasil, né, das regiões açucareiras, que muitas estavam entrando em declínio, de pessoas que viviam pelo Brasil afora, correram para a região das minas, naquela esperança do enriquecimento. Mas não foi só que os colonos do Brasil, né, que correram para lá. Portugueses vieram num grande número de Portugal para cá, também, né, nessa esperança do enriquecimento fácil, né, de resolver suas vidas financeiras com esse ouro que havia sido encontrado aqui. Por conta dessa correria tão grande, pessoal, logo foi chegando no interior do Nordeste, né, no interior, né, na mata fechada, muita gente, sem nenhuma estrutura, né, sem nenhuma estrutura para alimentos, sem nenhuma estrutura para morada. Então, muito rapidamente foram começando a surgir as primeiras barracas, as primeiras vilas, né, que foram se transformando em vilarejos maiores, depois foram transformadas, né, bem mais tarde, né, em cidades, e na rapidez que se necessitavam, não havia preocupação com uma estrutura bem organizada ou o distanciamento entre uma vila e outra, né, foram sendo construídos muito rapidamente. Hoje a gente vai ver lá mais adiante as consequências disso, né, porque essa região que foi construída no tempo das minas, elas viraram patrimônio e elas até hoje não podem ser mexidas em nada, viraram patrimônio, então elas ainda estão no modelo que foi feito na época. Bom, pessoal, então a corrida foi grande para lá. É importante dizer que muitas pessoas passaram muitas necessidades, passaram fome mesmo, né, nesse período, porque não tinha para se plantar e colher, leva-se um tempo, a gente sabe disso, e não tinha onde pegar, comprar, porque era tudo muito distante, não havia ainda estradas. Então, muita gente passou, principalmente os mais pobres, principalmente os escravos. Teve pessoas que chegaram a morrer de fome, certo? Aqui do lado, pessoal, a gente tem um mapa, né, da região mineradora. Lembrando, pessoal, que a população, para vocês terem uma ideia, a população das minas alcançou 15% do total de habitantes do Brasil, né, no século do ouro. A gente tem aqui, pessoal, nessa área vermelha, a área de extração de ouro, né, Nossa Senhora da Conceição de Sabará, Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, Vila Rica, São João del Rei. Nós temos, nessa parte azul, que a gente vai estudar mais adiante, a área onde foram encontrados diamantes, que foi, né, tempos mais tarde. Nós temos onde, daqui a pouco a gente vai saber por que os bandeirantes tiveram que procurar ouro em outras regiões que não fosse essa região aí. Então, eles acabaram encontrando ouro em Mato Grosso e Goiás. E aqui de amarelo, né, está toda a capitania das Minas Gerais. As técnicas de extração, pessoal. Quais foram as técnicas, né, para extrair o ouro? Foram utilizadas duas técnicas, a bateia e a grupiara. O que era a bateia? A bateia era uma espécie de peneira, porque, lembrando que o ouro foi encontrado no leito dos rios, inicialmente, então eles pegavam a peneira e pegavam com o cascalho, com as pedras, tiravam do leito dos rios, balançava, né, dali tirava o ouro, separava o ouro das pedras comuns, certo? E a gente tem aqui a imagem de uma bateia atual. A grupiara era uma técnica de retirar o ouro, pessoal, das rochas. Como a gente viu lá numa imagem inicial aqui desse capítulo. Era a forma de extrair das rochas o ouro. Bom, como eu já falei, pessoal, a mão de obra utilizada nas minas foi a de escravos africanos, principalmente da costa da mina, que hoje é a Nigéria, Gana, certo? A taxa de mortalidade dos escravos
Na região, a mineradora era muito alta, pessoal. Era depois que eles começavam a trabalhar na extração do ouro. Eles viviam no máximo de 7 a 12 anos, certo? Porque era de sol a sol, era um trabalho duro, mal alimentados e as doenças assolaram. Muitos morreram, muitas doenças, mas a malária foi uma das doenças que mais matou nessa época. A Guerra dos Emboabas, pessoal. A Guerra dos Emboabas, gente, foi uma guerra entre paulistas, certo? Paulistas e portugueses vindo de outras regiões, tanto aqui dentro da própria colônia Brasil, como do Reino de Portugal. Lembrando que os paulistas, eles foram os primeiros a encontrar jazidas de ouro, né? Eles já estavam acostumados a entrar de mata dentro à procura disso. E eles se sentiam, que se eles encontraram, que eles chegaram a essas regiões, eles deveriam dominar essa região. Porém, os portugueses, os outros, na sua ambição, também queriam ter o domínio das regiões onde havia sido encontrado o ouro. E começou essa briga, então, desses dois grupos, que, resumindo, pessoal, ao final de vários conflitos, quem acabou vencendo foram os paulistas, quem acabou vencendo foram os emboabas, mas a historiografia diz que, na verdade, não houve vencedores porque foram muitas perdas humanas e, diante dos conflitos, Portugal acabou intervindo, Portugal interveio nesses conflitos e pôs-se em guerra. E, olhando a briga desses dois grupos pelo ouro, Portugal, então, resolveu fazer o controle, O controle do ouro. E aí, dessa forma, nenhum dos dois saiu ganhando. Só um detalhe, Por que o nome Emboabas? Alguns acreditam que o nome Emboabas significava forasteiro, inimigo, aquele que estava chegando. Outros historiadores dizem que a palavra Emboaba na língua tupi significava aves de pernas cobertas de penas, aves de pernas cobertas de penas, que era uma alusão que eles faziam aos europeus porque eles usavam botas, certo? Consequências da Guerra dos Emboabas. Pessoal, estou preocupada com o tempo que já está ultrapassando, Então, as consequências, o controle da metrópole, que passou a controlar a extração, do ouro. Outra característica, aí a gente vai ver daqui a pouco de que forma a colônia organizou esse controle, certo? Criou os impostos, enfim, vamos já ver isso. Outra consequência é a elevação de São Paulo até a categoria de cidade, Porque São Paulo era vila. A criação da capitania de São Paulo em 1609 e Minas do Ouro, na região do Ouro. Outra consequência, a descoberta do ouro em Mato Grosso e Goiás. Pessoal, como os paulistas haviam perdido a Guerra dos Emboabas, eles começaram a buscar ouro em outros lugares, e acabaram encontrando ouro em Mato Grosso e em Goiás. A sociedade e a economia nas minas. Pessoal, o que muda na sociedade, Lembrando que a gente tinha anteriormente uma sociedade açucareira, uma sociedade que se dividia praticamente no senhor de engenho, alguns homens livres e a população escrava, E era muito difícil a mobilidade social. Quem era pobre era muito difícil melhorar de vida. Quem era rico dificilmente poderia vir a ser pobre. Então, assim, havia pouca mobilidade na sociedade açucareira. E aqui na sociedade das Minas Gerais, embora não haja um consenso sobre a região mineradora, mas como que ficou nessa sociedade? Primeiro, houve a fundação das vilas, e cidades, que a gente já falou, como São João del Rei, que foi surgindo Ouro Preto, Diamantina, Mariana, Sabará, que foram algumas vilas e depois se transformaram, foram elevadas a cidades. Então, Minas se urbanizou, a gente vai ver que a estrutura, a arquitetura, as igrejas que foram construídas, os artistas que vieram, toda a estrutura, toda a beleza, toda a urbanização, que a sociedade açucareira não era uma sociedade urbanizada, certo? Então,
mas a sociedade das Minas Gerais, ela foi urbanizada. Bom, sobre as controvérsias a respeito da sociedade mineradora. Então, há quem defenda, há historiadores que defendem a ideia de que a sociedade mineradora era uma sociedade que permitia a mobilidade social. Vamos olhar aqui na pirâmide. Que permitia a mobilidade social, ou seja, de uma classe que está abaixo, poder subir, né? Poder ascender, poder melhorar de vida. E tem historiadores que defendem que houve essa possibilidade de mobilidade social. Outros historiadores defendem a ideia de que, mesmo quem fosse da classe baixa encontrasse uma pepita de ouro, ele não conseguiria ascender socialmente, porque só ascenderia se ele fosse branco e se ele fosse católico. Então, há essas controvérsias sobre a sociedade mineira. Mas o que a gente tem, assim, de fato, que havia no topo, se a gente colocar a sociedade na forma de pirâmide, a gente tem a elite, que eram os administradores de minas, como mineradores, fazendeiros, comerciantes, os funcionários de Portugal que vieram para cá. O grupo médio, que eram trabalhadores, que variavam entre vendedores, artesãos, tropeiros, agricultores de subsistência, faiscadores, religiosos que não ocupavam altos cargos. E, ainda dentro desse grupo médio, mais abaixo desse que eu falei, estavam os homens livres e pobres. Na outra camada, abaixo, né, nós teríamos o grupo com pouco poder, ou só vendendo sua força de trabalho, ou com pouco poder ou nenhum poder, né, como os escravos. O controle das minas pela coroa, né? Vamos lembrar que depois da Guerra dos Emboabas, Portugal intervém e ele resolve ele mesmo fazer o controle das minas. Então é criado aqui o órgão chamado de Intendência das Minas para cuidar desse controle, né? Isso foi em 1702. Ficou resolvido, pessoal, que o ouro, de todo o ouro, né? De cada pessoa que era responsável, que tinha ganhado o que era chamado de data, que era uma parte de terra para poder extrair o ouro, que essas pessoas teriam que pagar o quinto, que era um imposto, né, ao rei de Portugal, que era a quinta parte do que ele extraísse. O quinto, ele era extraído, o ouro era extraído em forma de pedra, né, alguns transformavam em pó, e aí era muito fácil o contrabando do ouro. E Portugal, então, queria garantir que a sua parte, né, fosse o que era para ser, que era o quinto. Então, como havia muito contrabando, apesar do imposto, Portugal criou as casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Era o local onde todo o ouro extraído deveria ir para lá, para ser transformado em barras, ó, as barrinhas. Antes de sair de lá, era transformado em barra, era já tirado o quinto, né, que iria para Portugal, a quinta parte, e o restante recebia um carimbo que comprovava que já tinha passado pelas casas de fundição, né, que aí a pessoa podia circular com esse ouro. Se fosse encontrado alguém com ouro sem o carimbo, então o que acontecia era que esse ouro era visto como ouro contrabandeado. Outro imposto que foi criado foi a captação, pessoal, que era um imposto também criado por Portugal, em que dependia dos bens que a pessoa tinha, né? Da pessoa que estava responsável por aquela extração de ouro naquele local. Então, assim, dos bens que a pessoa tinha, aí inclusive os escravos. Os escravos eram também vistos como bens, certo? Então, a partir dos bens que eles tinham, eles pagavam também um imposto ao rei de Portugal. E ainda tinha um outro imposto, que não está no livro de vocês, mas eu quero falar dele, que era a finta, que foi criada em 1718, onde cada responsável por uma data, né, por uma terra de extração de ouro, tinha que dar 30 arrobas de ouro ao ano, né, tinha que enviar para Portugal. Em 1751, foi duplicado. Teria que se entregar 100 arrobas de ouro ao ano. Isso, pessoal, causou muitas revoltas, né? Tanto as autoridades do local das minas, como aquelas pessoas responsáveis pela extração de ouro, e acabou gerando
a revolta de Vila Rica, em 1720, foi uma das revoltas, porque não foram só essas, a revolta de Vila Rica, que era uma revolta em que eles exigiam que não fosse instalada casas de fundição em Vila Rica. Era em torno de 2.000 revoltosos, certo? E exigiram do governador da capitania o fim das casas de fundição. O governador, como era um grande número de pessoas, ele fingiu que aceitava as reivindicações, aí para ganhar tempo, aí ele organizou as suas tropas, né? E quando os outros já estavam tranquilos, achando que estava tudo resolvido, então eles foram covardes o suficiente para entrar com as suas tropas e prender, né, matar, porque eles não estavam esperando, então foram presa fácil. Só querem dizer assim que quem estava, tinham dois à frente, que era um que era rico, que era o Pascal da Silva Guimarães, era um dos líderes, e o outro líder era o muladeiro, que muladeiro é um condutor de tropas de mulas de carga, né, chamado Filipe dos Santos. Então, o que era rico perdeu tudo que tinha, foi incendiado, mas ele teve o direito de voltar com vida para Portugal, que ele era de lá. O Filipe dos Santos, como não era rico, né, ele foi preso, julgado, enforcado e esquartejado. Bom, pessoal, é importante dizer que além do ouro também foi encontrado diamantes. Em 1614 foi encontrado, né, diamante também aqui no Brasil, certo? Em 1709 foi criado o Distrito Diamantino e em 1771 foi criado a Intendência das Minas, que era um órgão de controle, né, da extração e do controle dos diamantes. Vocês já ouviram falar do Santo do Paoco? Vocês já pensaram de onde foi que surgiu essa história de Santo do Paoco? Pois o Santo do Paoco, pessoal, surgiu nesse período. O que era o Santo do Paoco? É porque as imagens dos santos, elas eram ocas por dentro. E eles foram usados para esconder tanto ouro quanto diamante. E aí era muito mais fácil contrabandear, era muito mais fácil circular, né? Porque durante muito tempo não se sabia, né, desse contrabando. Então, o Santo do Paoco era isso. Eram essas imagens, ocas por dentro para guardar, ouro e diamante para contrabandear. Bom, pessoal, já quase finalizando, né? A fragilidade da economia portuguesa, Inglaterra, grande beneficiária. Vocês podem perguntar, e esse ouro todo, e esse diamante todo aqui, ficou aqui no Brasil? Não. Ia para onde? Ia para Portugal. Ficou em Portugal, nos cofres portugueses? Não. Portugal estava muito endividado com a Inglaterra, e esse ouro todo, na verdade, acabou indo para a Inglaterra. E em 1603, pessoal, foi feito um acordo, né, entre Portugal e Inglaterra, chamado Tratado de Methuen, que alguns chamam de Tratado de Panos e Vinhos, que era o seguinte: Portugal e a sua colônia Brasil deveriam comprar produtos somente da Inglaterra, produtos manufaturados, né, das indústrias inglesas. E a Inglaterra compraria de Portugal os vinhos, certo? Então, Portugal vendia os vinhos para a Inglaterra e aí Portugal e Brasil compraria só produtos ingleses. Detalhe, tudo caríssimo, né, os produtos ingleses. E Portugal ficava cada vez mais endividado. Esse foi o Tratado de Methuen. Ou seja, o ouro do Brasil foi parar nos cofres, né, na Inglaterra e contribuiu muito para que a Inglaterra se tornasse a pioneira na Revolução Industrial. Pessoal, o ouro, né, começou a entrar em declínio em 1750, começou o esgotamento das jazidas. E Portugal, a gente pode imaginar, Portugal diminuiu os impostos, já que o ouro estava diminuindo. Pelo contrário, Portugal queria que os responsáveis continuassem pagando o imposto, né, de 100 arrobas de ouro, e ele instituiu, né, a derrama. O que era derrama? A derrama era uma espécie de autorização em que os cobradores de impostos poderiam tirar, né, daqueles que tinham que pagar o imposto em ouro e não tinha ouro. Se não tivesse ouro, tinha, porque tinha que completar a quantia com os bens. Então, se tivesse escravo, se tivesse qualquer bem em casa, os cobradores de impostos podiam tomar e levar para completar o valor que eles tinham que pagar, né, de ouro,
certo? Então, sim, foi usado de extrema violência porque o ouro estava escasseando e eles já não tinham mais como cumprir com esse imposto. Pessoal, as consequências do ouro foi o crescimento demográfico, né, o crescimento da população, a mudança do centro econômico, que a capital deixou de ser Salvador e passou a ser Rio de Janeiro, as revoltas coloniais, que estaremos estudando posteriormente. É importante destacar, pessoal, que em Minas Gerais, como a gente já disse, se urbanizou, né? Então tinha igrejas belíssimas, uma estrutura com a arquitetura da época, tinha artistas, pintores, escultores, certo? E inaugurou, pessoal, o barroco aqui no Brasil, que sei que vocês estão estudando em língua portuguesa. Então aqui apenas algumas imagens, né, porque o tempo já está se esgotando, né, de algumas cidades como Ouro Preto, que são cidades históricas que hoje são patrimônio cultural. É isso, bons estudos, fiquem em casa.